Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como formatar um pendrive em NTFS da maneira raiz e da maneira com interface gráfica. Vou começar pela maneira raiz aqui no terminal. Vou digitar o comando lsblk para mostrar os meus blocos. E eu vou ver que eu tenho aqui um pendrive live do Void Linux no SDB. Eu vou usar a ferramenta fdisk. Vou aqui, sudo fdisk /dev/sdb. Ele entrou lá no fdisk. Se eu der um P aqui, ele vai dar o print, vai imprimir as partições que tem para mim. Mas não é isso que eu quero. Eu vou apertar o M de ajuda. E aqui, eu posso ver que eu tenho o D para excluir uma partição. Então, eu vou apertar o D, vou excluir o que tem lá. A partição 1 foi excluída. Se eu apertar o P de novo, ele não vai mostrar nada. Se eu apertar o W aqui, ele vai escrever as minhas alterações. Só que ele deu um erro aqui, né? Releitura da tabela de partição falhou. O dispositivo ou recurso está ocupado. Por que isso? Porque ele está montado, né? Então, eu vou dar um sudo amount /dev/sdb sdb1. Beleza. Agora, se eu der um mount, ele não vai ter mais o /dev/sdb aqui. Apareceu um monte de coisa, né? Mas beleza, ele desmontou. Então, eu vou lá para o fdisk. Sudo fdisk /dev/sdb. E aqui eu vou apertar o M para ajuda. Vou ver aqui as opções que eu tenho. E aqui, como eu não tenho mais nada, eu vou excluir a partição. Ele não tem nenhuma partição definida, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova tabela de partição nesse disco, nesse pendrive. Se eu apertar o G, ele faz uma nova tabela de partição GPT. Se eu apertar o O, ele faz uma DOS. Essas duas outras eu nunca usei na vida, tá? Eu vou criar uma GPT vazia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o G. Ele criou uma nova tabela de partição. Agora, com a nova tabela de partição criada, vou dar o M aqui de novo, eu posso criar uma nova partição no disco. Para isso, eu aperto o N. Adiciono uma nova partição. Beleza. N. O número da partição eu vou deixar 1, que é o padrão, então eu só dou Enter. O primeiro setor vou deixar o padrão, só vou dar Enter. O último setor, se eu quiser, por exemplo, uma partição de 128 MB aqui, eu vou digitar 128M. Se eu quiser uma de 2 GB, 2G. Se eu quiser uma de 512 KB, 512K. Ele mostra as opções aqui, tá vendo? Mas eu quero só uma partição para o disco todo. Então, eu só vou dar Enter com isso aqui em branco. Aí ele criou uma do tipo Linux File System de 7,3 GB. Se eu der o P para ele imprimir aqui e mostrar, ele vai mostrar essa. Só que ele não está gravado ainda. Para gravar, eu tenho que apertar a tecla W. E aí eu gravo. Beleza, sincronizou os discos. Se eu der o lsblk de novo aqui, ele já não vai mostrar mais aquele void. Ele vai mostrar o SDB1 apenas, de 7,3 GB. E o tipo dela eu sei que é Linux, porque ele colocou lá. No entanto, eu posso formatar isso aqui com o tipo de arquivo que eu quiser. Para formatar, o que eu vou fazer? Sudo mkfs de make file system ntfs. Eu tenho também o sudo mkntfs, mas eu não vou usar ele. Eu vou usar o mkfs.ntfs, poderia ser mkfs.ext4, por exemplo, tá? BFS, deixa eu ver se o BTRFS é assim também. Não é? BTRFS é outra história. mkfs.ntfs é o que interessa para a gente, tá? /dev/sdb1. que é a partição que eu tenho lá. Ou seja, eu vou particionar, eu vou formatar essa partição SDB1 com o formato NTFS, que é do Windows. Vou dar Enter. E aí ele vai criar, ele vai estar preenchendo tudo com zeros. Ele já colocou automaticamente o bloco para 4K aqui, 4096 bytes. Então, eu vou pausar a gravação e retornar quando ele terminar essa parte. Agora ele está criando a estrutura NTFS no pendrive.
Bom, agora ele terminou. Então eu vou limpar a tela aqui e vou dar um LSBLK de novo. Ó, eu tenho o SDB1 aqui e ele ficou com o mesmo rótulo porque eu não criei rótulo lá no FDisk, tá? Mas não tem problema. Agora eu vou lá na ferramenta de discos do Gnome, só para mostrar para vocês, ó. Eu tenho meu disco de 128 GB aqui, o SSD, e aqui o pendrive, ó, NTFS. Ele formatou como NTFS, então deu tudo certo. Beleza? E eu já abri o Gnome Discos aqui, porque essa vai ser a nossa ferramenta de interface gráfica, que eu vou mostrar depois do terminal. A formatação no terminal deu certo, vou sair dele aqui. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, na interface gráfica, como que eu faço. Eu venho aqui, no Gnome Discos. Você pode instalar o Gnome Discos em qualquer interface gráfica, não precisa ser no Gnome, tá? Aqui eu estou usando o Mate e estou usando o Gnome Discos. Aqui ela já está desmontada, que eu apertei no Stop, né? E ela é uma partição NTFS. Então eu venho nessa engrenagemzinha aqui, ó, clico nela. Formatar partição, apagar, aqui você pode escolher rápido, ó. Lá também no MKFS dava para colocar uns parâmetros para escolher rápido, né? Eu vou deixar assim mesmo no rápido, compatível com todos os sistemas, FAT, mas aqui eu vou fazer diferente, já que a gente colocou NTFS lá no terminal, eu vou fazer um ext4 aqui, tá? E o nome dela eu vou colocar aqui, arquivos, mandar formatar. Beleza, ele está me avisando aqui o que vai fazer. Formatar. E aqui ele ficou como ISO 9660, né? Ele não ficou como ext4. Vou montar aqui, deu um erro para montar. Beleza. Não deu muito certo a coisa aqui, né? Ó, deu erro ao formatar o volume. Não sei explicar o porquê que deu erro aqui. Mas aí quando dá esses erros, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, na outra ferramenta, Gparted. E eu vou fazer basicamente o que eu fiz lá no terminal, só que aqui na interface gráfica. Vou escolher o meu pendrive aqui, ó. Ó, ele está com uma partição corrompida aqui, porque não terminou de fazer lá. Eu mando excluir. Venho aqui no dispositivo, ó, criar tabela de partição. Beleza, eu vou aplicar a operação pendente primeiro, que é apagar aquela partição, né? Depois eu crio a tabela de partição. Se bem que nem precisa. Aqui é só vir aqui nesse botão de novo, ó, nova partição. Já que eu já apaguei mesmo, eu vou colocar como NTFS, tá? Que no começo do vídeo eu falei que eu ia criar NTFS mesmo. Aqui eu posso colocar o nome da partição. Arquivos. Um rótulo para ela, eu vou colocar arquivos também. E vou adicionar essa partição e mandar aplicar. Aqui pelo Gparted é mais garantido do que pelo Gnome Discos. Gnome Discos funciona na maioria dos casos. Eu não sei por que ele deu aquele problema agora. Não depurei também, né? Bom, aqui está criado. Tudo certo. Aí eu vou abrir o gerenciador de arquivos. Deixa eu montar aqui, né? Beleza, tá aqui os arquivos, ó. Aqui eu posso criar pastas. Tudo certo. E aí se eu for no terminal agora mostrar ele, sudo fdisk /dev/sdb. Deixa eu aumentar a letra para vocês aqui, né? Opa, não era isso não, desculpa aí pessoal. fdisk-l /dev/sdb. Tá aqui, ó, sdb1, 7,3 GB, Microsoft Dados Básico. Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, mostrando como formatar um pendrive com NTFS pelo terminal e pela interface gráfica. Espero que vocês estejam gostando dessas dicas. Se vocês quiserem dar sugestões nos comentários, que outras ferramentas vocês queriam ver eu usando aqui da forma raiz e da forma não raiz, tá? Aí eu vou analisar as sugestões e vou ver quais eu consigo fazer e aquelas que eu não conseguir eu vou estudar um pouco para conseguir fazer, tá?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até logo. Valeu!